Fala galera, beleza? Léo Trentin na área para mais um vídeo aqui no seu Corneta Diário e dessa vez trazendo o pós-jogo da estreia do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo. Para começar, quero pedir aquele like para se inscrever no canal, curtir a página, dependendo de onde você está vendo, que é muito importante para a gente a sua participação. Mas bora lá para falar desse jogo que talvez o vídeo até estoure os 10, 12 minutos que eu tenho feito, seja maior, porque tem muita coisa para falar desse empate em 1-1 do Brasil com o Marrocos. É a pior estreia de Copa do Mundo que eu já assisti. Olha que eu já assisti algumas Copas do Mundo do Brasil. A escalação surpreendeu, apesar de eu não achar que o time titular estava errado. A gente vinha comentando no pré-jogo. Se você não viu o pré-jogo, tem gravado no YouTube. A gente fez ao vivo em live. E a gente falava que o Ibañez deveria entrar de titular na lateral direita. E também que o Brasil precisava de uma referência lá na frente. Talvez entrasse o Igor Thiago. Mas o Brasil decepcionou, fez uma partida muito ruim. O primeiro tempo foi dominado pela equipe do Marrocos. Brahim Dias fez o que quis com a defesa do Brasil. O Brasil sofreu demais no meio-campo. Casimiro muito apagado no primeiro tempo, depois saiu no intervalo, fez uma péssima partida. E mesmo assim o Marrocos perdeu grandes chances. Até que no lançamento do Brahim Dias, o Sabir sai na cara do goleiro Alisson, dá um toquinho de cobertura e abre o placar para a equipe do Marrocos. Brasil então saindo atrás do placar contra Marrocos. Depois, numa jogada de muita felicidade, o Vini Júnior pega a bola, vai para cima, faz o que a gente espera dele. Por isso que muita gente critica o Vini Júnior, porque ele não está acostumado a fazer isso na seleção, mas fez e fez muito bem, merece elogio. Pega a bola, vai para cima, prepara a finalização, bate forte, faz um golaço pro Brasil. O Brasil, mesmo sem merecer, termina o primeiro tempo empatado em 1-1. No segundo tempo, o Ancelotti mexeu no time, colocou o Fabinho ali no lugar do Casemiro e também colocou o Danilo na lateral direita. O time melhorou defensivamente com essas entradas e passou a ter um pouquinho mais de posse de bola. O Igor Thiago teve um lance que saiu cara a cara com o goleiro Bono e perdeu. O Rafinha teve lance saindo cara a cara com o goleiro também perdendo. Então o Brasil acabou desperdiçando diversas oportunidades no segundo tempo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que mesmo corrigindo o meio de campo, o Brasil não conseguia ficar com a segunda bola de jeito nenhum. O Brasil com muita dificuldade para criar, o Brasil com muita dificuldade para ficar com a segunda bola. E aí, o Ancelotti até tentou mexer, colocou o Luiz Henrique, que era um jogador pedido, colocou o Danilo também, que era um jogador pedido, mas para mim foram as duas alterações que ele acertou ali, porque a entrada do Matheus Cunha, no meu ponto de vista, erradíssima a entrada do Matheus Cunha no time ali, no lugar do Paquetá ou no lugar do Igor Thiago. E aí eu trago um questionamento que as redes sociais estão fazendo. Por que que o Endrick não tem chance? Por que que o Matheus Cunha, morto em campo, continua jogando? Por quê? Por quê? Não, e outra, existem algumas pessoas nessa seleção brasileira que têm vaga cativa, mesmo não fazendo absolutamente nada, jogando um futebol porco. O Rafinha tá mais preocupado em falar bosta em entrevista, falar porcaria em entrevista, do que jogar futebol. O Rafinha hoje foi uma vergonha. Ele foi engolido pelo time do Marrocos. Engolido pelo time do Marrocos, o tal de Rafinha. Os jogadores que querem representar a seleção brasileira, os jogadores que querem jogar pelo Brasil, não tem chance. O Danilo foi banco, entrou com 88 minutos de jogo, que já não resolve mais nada. O Luiz Henrique não recebeu uma bola, fica aquela panelinha de dar chutão pro Rafinha correr. E o Rafinha é jogador de GPS, né? Se você pega, o Rafinha correu 300 quilômetros no jogo.
Toda vez que o time do Marrocos recuava a bola pro goleiro, só dava o idiota do Rafinha correndo para marcar o goleiro. Não tem condições. Não dá. E aí, a, a gente fala, não, mas. E eu sou um defensor do Ancelotti, gosto muito do Ancelotti, trabalho no Real Madrid, trabalho no Milan. Mas, pô, ele tá cometendo erro, um amador, erro de Dorival Júnior. Se fosse o Dorival cometendo os erros dele, a galera cairia matando a pau. Se fosse o Diniz cometendo os erros dele, a galera cairia matando a pau. Você vê o jogador camisa 6 de Marrocos que botou nosso meio de campo na roda, 18 anos e o Endrick não pode jogar. O Endrick não joga. A gente tem que ver o grosso do Igor Thiago errando cabeçada, perdendo finalização cara a cara com o goleiro e o Endrick não joga. A gente tem que ver o Matheus Cunha que não consegue dominar uma bola. A gente vê o Paquetá que não acerta um passe de meio metro. E o Danilo não joga. O Danilo entra no final do jogo. Então, assim, depois vai querer mexer contra o Haiti, enfia 15 na porcaria do Haiti, que é um time semi-amador, aí a gente tá tudo bem. Mas quando pega um time minimamente profissional, não consegue. Não consegue. E tem jogador que não, eu jogo no Barcelona, eu jogo no Real Madrid. Vai a merda. Continua jogando lá, não volta nunca mais para a seleção. O Rafinha tá mais preocupado com a necessaire dele, tá mais preocupado em criticar o Endrick, tá mais preocupado em criticar o Neymar, tá mais preocupado em criticar a torcida que ele falou que não gosta dele, do que jogar futebol. Do que jogar futebol. Eu nunca vi um nego tão ruim com a camisa da seleção quanto esse Rafinha. Nem o Afonso Alves conseguiu ser pior que o Rafinha na seleção. É Leão de Barcelona. Só que ele esqueceu que ele tá enfrentando uma seleção em Copa do Mundo e não o Osasuna na Copa do Rei. Não é possível, não é possível. Outra coisa, que partida tenebrosa do Gabriel Magalhães também. Parece que tá lamentando até agora o pênalti perdido na final da Champions League. Não consegue acertar um passe de meio metro. O primeiro tempo o Brasil foi engolido por Marrocos, não saiu perdendo o primeiro tempo, por sorte, e porque o Vini Júnior tirou o coelho da cartola. E olha que eu sou um crítico do Vini Júnior. O único jogador que estava com vontade, ele que entendeu o que é Copa do Mundo. Agora, de novo, vai enfrentar o Haiti na sexta-feira, provavelmente vai enfiar uma sacolada no Haiti e vai achar que tá tudo bem. Se jogar esse futebolzinho de meia tigela, depois num 16 avos de final contra uma Holanda ou Japão, vai ser engolido como foi hoje. Se jogar esse futebolzinho ridículo numas oitavas de final contra uma Noruega da vida, vai ser engolido. Entendeu? Isso porque eu não tô falando nem de grandes seleções, eu não tô falando de uma Inglaterra, de uma Espanha, de uma França. Não, eu tô falando de seleções do mesmo nível de Marrocos, respeitando Marrocos. Tem bons jogadores que atuam, mas o Brasil sofreu para Marrocos. O Brasil foi amassado por Marrocos no primeiro tempo. Não saiu perdendo por sorte, por sorte. E ainda no final do jogo teve uma finalização ali que quase que o Alisson entrega a rapadura. Esse time precisa entender que eles estão em uma Copa do Mundo representando a seleção brasileira. Não é uma seleção qualquer, é uma seleção pentacampeã do mundo. Eles não foram para os Estados Unidos a passeio, eles foram para jogar futebol. E tem que jogar futebol. Não adianta ficar com esse futebolzinho burocrático tomando um sufoco do Marrocos. Não adianta ficar com esse futebolzinho burocrático com a merda do Rafinha correndo só quando a bola é recuada pro goleiro. Com a panelinha tocando somente entre eles e não acionando os jogadores do outro lado. E outra, pra que serviu a porcaria dos amistosos antes? No jogo contra o Panamá, o time melhorou no segundo tempo, quando entrou Danilo, Ryan, quando entrou Hendrick. Contra a Croácia, antes da Copa, a seleção melhorou com a entrada do Hendrick. No jogo contra o Egito, que o Brasil ganhou nos amistosos, o time melhorou no segundo tempo, com as mexidas. Insiste nas mesmas porcarias. Insiste em Rafinha. Insiste em Marquinhos, que não acerta um passe de meio metro, desgraçado também. O cara é capitão do PSG, bicampeão da Champions League, não consegue jogar na seleção.
Eu sou favorável a quem tem vontade de vestir a nossa camisa. Se não quer, bença, tchau, vai embora. Não fica, não faça a gente passar vergonha. Pelo amor de Deus. Ô, Ancelotti, o que você tá fazendo aí? Você tá recebendo para assistir? Para favorecer jogador paneleiro? Para favorecer jogadorzinho de clube? Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Vai precisar melhorar muito se quiser alguma coisa nessa Copa do Mundo. Se jogar esse futebolzinho é perigoso empatar com a Escócia também. O único jogo que é perigoso ganhar é do Haiti. Aí depois eu que sou chato, eu que sou corneteiro. Pô, eu vim apoiando até agora, vinha trazendo pontos positivos, mas não dá. Rafinha não dá. Rafinha não dá. Rafinha é um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida. Ele é péssimo, péssimo. Eu não sei o que ele faz no Barcelona. Ele não serviria para jogar no Anápolis na Série C. Nego grosso, sem vontade, preguiçoso e falastrão. Falastrão, desde que ele falou que ia bater em Argentina, aí tá fazendo a gente passar vergonha, desgraçado. E aí, depois o torcedor que é chato, o torcedor que é corneta, o torcedor que não apoia. Ah, me poupe. Mas era isso. Desculpa pelo desabafo, uma estreia terrível do Brasil, apesar de não ter saído perdendo, mas merecia ter perdido o jogo. E vamos ver se o Ancelotti faz alguma coisa com esse time. Mas se ele insistir com o Rafinha, se ele insistir com o Matheus Cunha, se ele insistir com várias porcarias ali, pode esquecer Copa do Mundo em 2026. Valeu e até a próxima.